Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tá muito legal, né, o processo? Eu acho que tá bem legal. Obrigado, Tânia, pelas consultorias individuais. Eu acho que isso tem sido muito importante para o desenvolvimento do trabalho. Qualquer dúvida, me procure. Lembrando, divulguem o podcast para as pessoas que não puderam comparecer, mas podem acompanhar esse registro em áudio. Mais uma vez, o Serviço Social do Comércio agradece a presença de todos. E ressaltando que essa parceria com o Juventude e os coletivos da cidade tem sido muito importante para fortalecer o cenário e desenvolver outras ações. Obrigado, Tânia. Obrigada, Carlão. Vamos lá. Tarde. Estava ouvindo o podcast, continuo com muitos nés, né? Com muitos R's diferentes, assim, achei bem divertido. Não consegui ouvir todo, eu ia ouvir até pra gente recapitular aqui. Mas a Grace deu um arraso aí na ata. Obrigada, Grace. Tá ali, ó. E a Ananda informou que hoje ela, infelizmente, teve que ficar trabalhando até mais tarde, não vai conseguir vir. Aí eu falei, ouça o podcast e a gente vai reorganizando, tá? Bom, o tema de hoje, eu vou passar por ele rapidinho para a gente continuar trabalhando no nosso projeto, porque é o último encontro nosso a sós. A partir de agora a gente tem vários convidados, tá? Como eu disse, isso vai começar a mexer muito com a cabeça de vocês, porque eu acho que só os 2 encontros que a gente teve aqui com convidados já foi suficiente para mexer, né? Então imagina agora que a gente vai falar de muitas coisas legais, como sustentabilidade das ações, né? A questão da cidade, as artes visuais. Então, daqui para frente, a gente tem alguns encontros que serão bem impactantes. Também vamos conversar com o poder público. Então, acho que é interessante a gente, até lá, ter bem fundamentada a nossa pesquisa sobre Ribeirão Preto, sobre o nosso território cultural, para a gente ter uma troca, né, com a Secretaria de Cultura, nessa questão de assim, o que está acontecendo, o que a gente quer que aconteça e que diálogo que a gente estabelece dos coletivos também com o poder público, né? Então, acho que vamos focar bastante nessa análise do nosso território. Eu estava conversando na consultoria com o pessoal e o Brian perguntou como é que a gente faz esse mapeamento, né? Então, eu pedi para o pessoal me lembrar durante a semana, eu vou criar uma planilha na nossa pasta, tá? Essa planilha eu vou dividir por regiões e aí vocês vão completando a região que vocês conhecem, tá? Então a gente pode fazer um tópico para espaços onde acontecem ações, um tópico de ações e um tópico de coletivos e de artistas. Cada um vai colocando os contatos que tem e a gente monta aí uma planilha grande com todos as ações e as coisas que a gente conhece e fica aí de network para vocês, tá bom? Então, acho que é a melhor forma da gente fazer de maneira coletiva e rápida. E também fica um documento que vocês podem o tempo todo atualizando a partir do momento que recebem informações, tá bom? Então, só me lembrar durante a semana que eu monto essa planilha, posto lá e a gente organiza aí coletivamente, tá bom? E isso fica um pouco no tema de hoje, que eu vou passar por ele rapidinho para a gente continuar pensando no nosso projeto, que é um tema que eu vim falando desde do nosso primeiro encontro, até por causa da Sheila, e a gente falou bastante da questão de registro, né? E que é a questão do registro, relatório de atividades, os registros, né? E a prestação de contas. Prestação de contas não dá para a gente abordar aqui de uma maneira muito técnica, porque cada tipo de edital vai ter uma prestação de contas, tá? Quando ele requer uma prestação de contas mais detalhada, ele tem uma normatização para isso. Então, se vocês forem ler lá a Lei de Incentivo à Cultura Federal, tem uma plataforma e o Ministério dá todo um suporte, eles estão mudando. Lembra que eu falei que essa prestação de contas vai mudar para ser uma prestação de contas full-time, que o Ministério vai acompanhando e orientando, né? Então, tá para acontecer essa mudança. No PROAC, tem uma normatização, tem um manual de como prestar contas, né? O PROAC ICMS.
O PROAC Editais tem uma prestação de contas simples que é via relatório. Então, eu vou falar mais de relatório hoje para vocês, porque relatório é um documento que é bom a gente fazer de todos os projetos, tá? E prestação de contas simples, criar um documento com a quantificação, com né, de público, com um relato das ações. Isso é importante a gente fazer de todos os nossos projetos. Por quê? Mesmo que a gente tenha um parceiro que não peça isso, tá? Vocês fazem um projeto com parceria do SESC, o próprio SESC às vezes faz o registro e vai perguntar só a quantificação de público. Beleza, passa a quantificação de público, tá ok. Mas é importante para a gente ter como documento qual foi o impacto dessas ações. Porque isso gera, além de currículo para a gente, gera também material para dar andamento em outros projetos, em outros desdobramentos. Então, esse exercício de fazer relatório após todas as atividades, tá? Às vezes dá uma certa preguicinha, acabou, a gente está cansado, mas é sempre bom a gente fazer. Se trabalha em coletivo, uma reunião do coletivo, né? Uma ata, o que foi, e ter isso. É trabalhoso no início, na organização do nosso trabalho? É trabalhoso, né? Escrever sempre é uma... Mas vai ter um momento onde isso vai virar copia e cola e só reorganizar dados, vocês vão criar métodos para isso. Então, assim, é bem legal fazer esse exercício, ter essa pasta de relatório de atividades, tá? de relatório de prestação de contas. Relatório de atividades. O coletivo nasceu, primeira reunião, eu já estou fazendo um documento com todas as ações, tá? Todas. Se puder registrar cada reunião, cada projeto, cada reunião, tá? Criar um diário mesmo das ações. Por quê? Porque é aquilo que a gente está falando no mapa biográfico, no laboratório biográfico, às vezes a gente esquece o que a gente fez, tá? Aí o coletivo tem 10 anos. O que a gente fez no primeiro ano? A gente se organizou. Em quantas reuniões, como... Quando eu vou fazer um projeto, tipo uma lei de incentivo federal, ou eu vou concorrer porque a gente está falando muito de captação de recursos também pelos editais, mas às vezes tem fundações que podem ser parceiras e destinar recursos. Tá? Inclusive tem um de juventude rolando, mas é juventude, bem juventude mesmo, até 17 anos. Mas tem instituições, tem institutos que transferem verbas, tem várias formas de captar. E aí eles vão pedir o currículo da instituição, né? Vão pedir o relatório de atividades, né? E aí eu fui uma vez num bairro, juntei uma moçada, fiz uma fala e eu não registrei isso. Só que essa fala é muito importante na construção do meu coletivo. Eu fui a campo, eu discuti ideias, eu transmiti conhecimento. E eu esqueci de pôr no meu relatório. Por quê? Porque eu não tive essa disciplina de dia a dia anotar as atividades, né? Eu preciso apresentar meu relatório integral quando eu vou fazer, enfim, uma apresentação, mostrar um projeto? Às vezes não, que é a ideia do nosso projeto matriz, né? Às vezes eu vou tirar só as ações principais, mas eu preciso ter esse registro dia a dia. Vai dar 30 folhas, vai dar 50 folhas, mas é bom, é o histórico de vocês. Se alguém um dia apresentar quais foram as ações que você fez e você achar que tem que mandar essas 50 folhas para provar que existe, ok, tá? Então, assim, desse registro diário que a gente faz das ações das nossas atividades, a gente pode depois criar documentos mais simplificados. Mas é bom a gente ter esse registro. Então, quem tem coletivos, quem tem ações, quem está montando projeto, tenham essa disciplina, né? Eu trabalhava num espaço, a gente tinha um espaço cultural que a gente tinha uma reunião toda segunda-feira de manhã, de planejamento da semana, né? E nessa reunião de segunda-feira de manhã, do planejamento da semana, a gente levava e punha na ata tudo que a gente fez durante a semana, né? A gente prestava consultoria, quais foram os atendimentos, com que linguagem a gente conversou. Era meio chato, mas assim, é importante, porque quando você vai ter que justificar a existência do seu coletivo, a existência do seu projeto, do seu espaço, né? Tá lá, quantas linguagens na semana você atende, quantas pessoas pedem a sua consultoria, né? Então, a pessoa passou só para tomar... Consultoria é isso, muitas vezes a pessoa passa só para tomar um cafezinho, tá? Você tem um espaço e a pessoa quer saber como é que funciona, né? Tá lá, só passando para tomar um cafezinho. Só que você parou um cafezinho e ficou 40 minutos conversando sobre o projeto cultural. Isso é uma assessoria.
né? Você cobrou, você não cobrou, você fez na parceria, você fez porque é seu amigo, entende? E o que foi importante para a gente? Em determinado momento, a gente identificou que era um ponto de conexões de linguagens, né? A partir dali, dessas conversas, ou de cafés da manhã, ou de cafés da tarde, que a gente recebia pessoas, um fotógrafo conversou com uma arquiteta, que conversou com outro fotógrafo, que conversou com um gestor cultural, e isso virou um projeto. Então, a gente se reconheceu como um espaço que fazia pontes e conexões entre artistas. E, geralmente, artistas jovens que estavam ali buscando como estar no mercado, como interagir com o território cultural, como criar e desenvolver os seus projetos, né? Então, foi o momento também de olhar para aquelas ações e falar assim, opa, para que a gente serve? Cara, a gente não tinha pensado, mas a gente serve para isso, então vamos começar a focar nisso. E aí a gente criou um projeto de um café, onde a gente trocava informações entre linguagens. E, né, e se começou a se apresentar como um centro de referência para gente, artistas que queriam começar a entrar no mercado, né? Então, por exemplo, teve uma menina que chegou lá, a Aline Paz, hoje ela é designer. Ela tinha uns desenhos. Aí ela chegou pra gente e falou assim, então, gosto tanto, eu vim aqui, eu gosto tanto do espaço, eu vejo que vocês fazem várias exposições, eu tenho uns desenhos, eu queria expor. Ah, beleza, traz sua pasta, né? Ela tinha coisas maravilhosas, né? Só que estavam em pequenos desenhos. Aí a gente começou a orientar como ela poderia produzir. Aí ela produziu um papel cartão grande, as artes dela, assim. E aconteceu um fenômeno. A gente fazia uma metodologia assim. As exposições de artes visuais, a gente tinha um dia, uma vez por mês, que tinha música no nosso quintal embaixo da Jabuticabeira. Acho que eu já falei isso, né? Música embaixo da Jabuticabeira. E aí a gente fechava o acesso pela lateral da casa e as pessoas tinham que entrar pela casa para chegar lá no fundo do quintal, onde rolava música, cerveja e, né, os encontros. E a pessoa chegava na sala principal, tinha uma exposição, um corredor com exposição, tinha uma cozinha que a gente transformava em exposição. Então, para chegar na baladinha, as pessoas passavam por exposições de artes visuais, geralmente. Designer e tal. E esse dia que a gente fez a exposição dela, das gravuras que ela fez, a gente recebeu uma banda da Califórnia. Então, teve bastante gente, né? E ela vendeu todas as gravuras dela, né? E ela estava naquela fase saindo do ensino médio, e o que eu vou fazer da vida? E querendo ir para Bauru fazer artes visuais, e a mãe não queria deixar ela sair da cidade, né? Teve outro argumento para essa mãe, tipo assim, ela teve gravura dela que foi para o Canadá, né? Teve gente de fora que veio para ver essa banda do Canadá, então espalhou, muita gente levou a gravura dela. Aí a mãe dela falou assim, mas você acha que ela tem jeito para coisa? Eu falei, é a primeira vez que a gente vende todas as gravuras em um evento. Você vendia uma ou outra, mas assim, né? Pensar que consumir gravura, a pessoa pensa em comprar quadro, comprar uma arte feita num papel cartão. Eu falei assim, lógico, e hoje ela é designer. Né? Ela foi para Bauru, fez a faculdade, a mãe percebeu que aquilo realmente era o que ela queria fazer, entende? Então, assim, tipo assim, é um espaço de difusão, é um espaço de gente jovem vir e fazer a sua experiência, sua primeira experiência, né? E a gente só se reconheceu fazendo o relatório das atividades, tá? Então, assim, é muito importante. Às vezes, todo artista, todo coletivo, todo espaço vai ter a sua crise, momento de crise criativa. Né? Tipo assim, gente, esgotou o que a gente faz aqui, porque às vezes a gente põe um objetivo e chega nele, né? Esgotou o que a gente faz, para onde a gente vai agora, como é que a gente se reinventa? A gente estava falando na consultoria de se reinventar, como é que a gente se reinventa? Aí a gente olha para esse relatório de atividades, às vezes, e percebe que tem coisas ali que podem ser exploradas. Né? Então, ele justifica a nossa existência, quando a gente precisar montar os currículos das ações, dos espaços, dos coletivos. Serve como uma ferramenta de avaliação. Né? Então, chega no final do ano, quais foram as ações do ano? Faz um resumo ali. Né? E serve para a gente se rever, revisitar e reinventar. Tá? Então, é imprescindível, a partir de hoje, um dia na semana, sabe aquela meia horinha para consultar as ferramentas? Então, a gente tem meia horinha também para dar um up no nosso relatório de atividades, tá bom?
E eu acho que a gente também tem que ter esse exercício de fazer com as nossas atividades individuais, a gente como artista e realizador. Né? Além mesmo... Peraí. Senão fica aquela coisa do podcast que eu fico ouvindo depois, fica vocês rindo. Eu vou lidar com o microfone, né? Fica vocês rindo no podcast, a gente não sabe o que está acontecendo, a piada interna morreu, tá? Dentro do coletivo, fazer os relatórios de atividades do coletivo, mas fazer o relatório de atividades de cada integrante individualmente, de acordo com o que ele executa ali. É isso. É isso. Não precisa ser uma prática do coletivo, pode ser uma prática sua também, sabe? Então, às vezes é difícil você conscientizar o coletivo todo. Então, assim, é importante ter um para o coletivo. Quem é responsável de fazer do coletivo? Letícia. Né? E a sua individual também, é importante a sua individual. A gente tenta, né? A gente tenta fazer individual. Não. Fala aí. Não, é porque no Disseminas a gente meio que... Na verdade, todo o coletivo Disseminas, a gente foi na cara e na coragem, assim. A gente nem sabia dessas questões, só que a gente vai percebendo algumas necessidades e vai fazendo. A Lê vem fazendo o relatório geral, né, as atas, as apresentações, essas coisas, e a gente está tentando, tipo, fazer o individual, só que... Não, ninguém tinha, amiga. Ninguém tinha. A gente estava fazendo sem saber o porquê que a gente estava fazendo. Era exatamente isso, a gente está fazendo do coletivo e deixando o nosso meio que esquecido, porque querendo ou não, Então, é importante também, né? É isso, porque a gente existe como coletivo, é importante se reconhecer no coletivo, mas é importante também a nossa existência individual como artista, tá? Porque o coletivo amanhã pode não existir, o coletivo amanhã pode ter um outro caminho, eu posso ter um outro caminho, né? Então, assim, são vários reconhecimentos e eles são necessários o tempo todo no nosso fazer diário, tá? Então, assim, legal, o coletivo tem isso como obrigação para se defender, mas eu também, como indivíduo, né, minha atuação no coletivo é importante. E aí, isso no meu diário pessoal, no meu relatório pessoal de atividades, tem as ações que eu faço com o coletivo, mas tem outras coisas que eu faço na minha vida que podem não estar relacionadas com o coletivo, né? O Tom, na consultoria, veio perguntar na questão do laboratório, sobre o trabalho. Ah, mas um curso que eu faço pode entrar no trabalho? Sim, é uma perspectiva de você trabalhar, é uma formação, tá? Tá lá, eu estou me formando para isso, eu estou fazendo um curso, né? O que você prospecta com isso? Trabalhar com isso, né? Ainda brinquei com as meninas. E a dança? Dança é trabalho? Sim. Você ganha dinheiro com isso? Ainda não, mas tem uma prospecção aí de ganhar dinheiro com a dança, né? Para a gente ir se reconhecendo também nas atividades. Então, no relatório é a mesma coisa. Tem coisas que você vai fazer fora do coletivo, né? Então, tá lá no seu relatório individual. Certo? Estou tentando procurar aqui um trabalho que eu fiz. Gente, eu preciso dizer que eu preciso abrir um novo drive, que o meu tá... Ó, esse aqui, vou abrir um relatório para vocês, que é uma forma que eu faço relatório. Relatório não tem... Não tem regra, tá? Vocês vão criar um método de fazer relatório. Eu tento colocar todas as informações possíveis no meu relatório, porque ele vai ser meu banco de reserva ali. Toda vez que eu precisar, eu vou para ele. Beleza, vou prestar contas para o meu parceiro. Né? Fiz uma atividade com a Secretaria de Cultura Municipal, com o SESC, com uma escola do meu bairro. Né? Aí eu vou fazer um simplificado que eu vou mandar para esses espaços, com a quantificação de público, com o impacto da ação, né? Com algumas fotos. Aí eu faço ele bem simplificado. O que interessa, por exemplo, para a escola vai interessar quantas pessoas passaram por ali e as ações educacionais. Para o SESC vai interessar a quantidade de público e só. Para a prefeitura, os encaminhamentos e a política pública que foi envolvida. Então, eu também posso gerar um documento com o objetivo de cada um dos meus parceiros, tá bom? Então, se eu fizer um geral,
eu posso formatar ele para o interesse do meu parceiro, tá? Esse aqui é parte de um relatório de PROAC, tá? Por que parte? Porque eu fui contratada para fazer uma etapa de circulação do projeto. O projeto todo era um documentário, tá? Então, teve a captação das imagens, teve o conceitual do projeto, a captação das imagens, a edição e aí a etapa de circulação. Apesar de ter trabalhado na etapa anterior também na produção do documentário, tá? Foi pedido para gerar um relatório só da circulação, que era a contrapartida. Então, esse relatório, quando foi para o PROAC, ele foi grande, tá? Porque audiovisual, às vezes, envolve muita coisa. Tá bom? Então, assim, a parte de captação das imagens, ele foi como um relatório financeiro. O que foi gasto, como foi gasto. Agora, o impacto que valeria a pena a gente focar, né? Enquanto de atingir de público, e aí foi feito um relatório maior e mais detalhado, que foi apresentado, tá bom? Então, foi um documentário sobre a Estrada de Ferro Araraquara. Então, ó, relatório da circulação do documentário, memórias da EFA, e foi feito com o PROAC, então esse é o número de PROAC, tá? Quando a gente trabalha com o PROAC e com a Lei de Incentivo Federal, que é o PRONAC, tudo que fizer vai esse número de identificação. Então, assim, tudo. Nota, relatório, por quê? Porque ele passa a ser um número dentro do sistema, tá? Só uma nota aí. Então, ó, a direção do documentário, que foi do Marcelo Machado, o período que foi realizado a circulação, do dia 10 ao dia 21 de agosto de 2013, tá? A contrapartida eram 10 exibições, a gente fez 13. Então, é legal quantificar. Por que 13? Ah, porque a gente conseguiu viabilizar uma a mais, a gente foi numa escola e fez manhã e tarde, então acabou contando 2, né? Então, assim, a gente tinha que fazer 10, fizemos 13, que ótimo. Fizemos a mais lucro do projeto, tá? E a gente atingiu um público total de 1.910 pessoas que assistiram esse documentário. Público geral, sempre. Público Porque assim, ó, no final das contas, quem pagou o projeto quer saber quantas pessoas, ele chegou em quantas pessoas, né? Então, assim, a quantidade de público, por mais que a gente gere um relatório qualitativo, que vocês vão ver que esse é um relatório qualitativo, tá? O quantitativo ainda é a mensagem direta e objetiva que a maioria das pessoas querem saber, principalmente quem trabalha com dinheiro. Ele só quer o quantitativo. Quanta gente, quanto teve de público? Ah, então tá bom. Então, só uma dúvida, que no meu caso, que eu ia fazer uma ação com criança, que vai afetar o bairro, como que eu quantifico isso? Porque é uma população do bairro que vai ser beneficiada. Você pode quantificar 2 públicos diferentes, tá? Aí você vai ter público de impacto direto, público beneficiado. Vocês vão ver que no esquema de projeto lá, eu coloquei isso. Público-alvo e público beneficiado. Tá? Então, público-alvo foram 30 crianças, 5 professores. Tá? Público beneficiado, toda a população do bairro. E aí você faz um histórico, num qualitativo, tá? Porque aí você não vai quantificar. Como você sabe? Você não sabe. O bairro tem, quando a gente faz, por exemplo, na ação no assentamento Bela Vista, então são 120 famílias beneficiadas diretamente, com os reparos feitos, ou com o embelezamento da vila, ou com, entendeu? Qual foi o público direto? A gente trabalhou com 20 adolescentes. 20 adolescentes que realizaram uma ação que impactaram 120 famílias. Tá? Entenderam como quantifica o público-alvo e o público beneficiado? Tá? E aí o público beneficiado entra numa explicação qualitativa do projeto. Tá? No caso aqui, não tem um público beneficiado que não seja quem assistiu. Tá? Então, público total direto, 1.910 pessoas. Que para audiovisual é muita gente. A gente conseguiu um impacto gigantesco, porque assim, por exibição, a média são 45 pessoas por exibição. 45 vezes 13 foi assim o sucesso
de realização de contrapartida, tá? Ali tá exibições, mas no caso, se fosse alguma coisa que trabalhasse com apresentação, entra ali também. Sim, fiz uma circulação de espetáculo de teatro, 13 apresentações, público total, tá? Fiz um sarau, público total do sarau, sei lá, 350 pessoas. Eu queria saber se existia alguma norma de escrita do projeto. Não, Tipo, a BNT, nada disso. não. Ah, é ótimo. Não precisa. Ó, o que você pode usar para facilitar a vida, que eu acho interessante de carregar da ABNT? A fonte, tá? Usar a Times New Roman ou a Arial. Por quê? Porque são fontes já indicadas que facilitam a leitura, né? Fonte 12, tá? Espaçamento entre as linhas, que isso deixa uma leitura mais facilitada, mas não tem formatação. Se tiver obrigatório, tá no edital, tá? Né? Eu uso muito uma outra fonte que eu gosto, que é mas deixei de usar porque tem gente que, dependendo do lugar que você está lendo, essa fonte dá uma embaralhada. Geralmente é melhor fonte com serifa. Geralmente é melhor colocar a fonte com serifa para facilitar a leitura corrida. Tá? E títulos em negrito, essas coisas para facilitar a identificação das informações básicas também. Mas assim, não é regra, tá? Eu acho que são coisas que vale a pena você levar porque deixa o documento um pouco mais claro na leitura. Bom, então vamos lá. A gente coloquei algumas fotos, foto é sempre muito legal, para provar que a ação existiu, né? Se você estiver fazendo um PROAC editais, por exemplo, eles exigem que nos espaços da contrapartida tenha um banner. Então, é sempre bom, numa das fotos, você mostrar essa localização do banner em relação ao público, tá? Então, projetos, quem tem peças obrigatórias, ou, por exemplo, parcerias, onde o parceiro está levando banner. Fiz uma parceria com o SESC está levando um banner. Fiz uma parceria com a Secretaria de Cultura, ela está levando um banner. Fotografem o banner, tá? Para provar para o seu parceiro que você cumpriu o seu acordo. Então, para que servem essas fotos? Fotos servem para provar que tudo que você está dizendo no seu relatório é verdade, que você cumpriu a sua parte no acordo, tá? Detalhe importantíssimo. Crianças não podem aparecer de maneira direta nas fotos, tá? Crianças menores de idade, na verdade, até os 18, antes dos 18 anos, não pode aparecer. Vocês não têm direito, essa imagem não é pública, tá bom? Então, vocês vão ver que vão aparecer de costas, eu acho. Relatório para ser mostrado. Relatório interno, tá? Estou fazendo um PROAC ou uma lei Rouanet, que não é mais Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura Federal, preciso mandar um relatório. Nossa, só tenho foto de crianças de frente, assim, aparecem. Isso não tem problema. Por quê? Porque ele não vai ser vinculado, não vai ser distribuído. É só um documento interno. Documento interno, ok. Porém, sugiro que, se possível, não colocar, tá bom? Mas nem mesmo com autorização dos pais, porque eu sei que tem esse... Quem está fazendo a minha lista de tarefas? Quem que está anotando minha lista de tarefas? Que eu preciso mandar um documento de liberação de imagem. Eu estou devendo, tinha prometido a semana passada, me lembrem. Eu estou devendo um monte de documento, eu vou mandar para vocês um documento de autorização de imagem. Tá? Seguinte, se eu estou trabalhando com 20 crianças, como é o projeto dela de uma oficina, tá? Eu pego a autorização dos pais da imagem dessas 20 crianças. Aí dá para anexar no documento? Dá para anexar como documento, pode vincular as fotos, tá? Explica para que é. Detalhe, nesse documento tem que ficar bem claro que você não vai ganhar nenhum dinheiro com aquela imagem, tá? E você realmente não pode ganhar nenhum dinheiro com aquela imagem, tá certo? É só para divulgação e relatório.
Então, assim, pode, estou com um grupo de crianças, estou dando aula, preciso vincular. Eu, por exemplo, atualmente, o curso de teatro que eu estou dando, na matrícula já tem uma autorização de imagem. Para eu poder tirar as fotos, vincular, prestar contas. Então, quando você está trabalhando com um grupo fechado, você consegue. Quando você está trabalhando com um público geral, não. Então, fazer essas fotos sempre de costas, nenhuma foto direta. Tá bom? Respondido? Então tá. Estou devendo o documento de vinculação de voz e imagem. Que aí vocês já ficam com ele na pastinha para vocês, quando vocês forem realizar qualquer... É legal para usar para pesquisa. Tá? Tem um de pesquisa mais específico. Põe para eu mandar um de pesquisa também. Ó, pesquisa, vinculação de imagem e voz e sessão de material. Sessão de material assim, ó, se eu vou trabalhar com fotos, se aquela pessoa vai, sei lá, enfim, dar coisas da vida dela, coisas pessoais. Vou montar um memorial, assim, sei lá, das escolas de samba de Ribeirão Preto. Aí a pessoa vai ceder material, também tem um documento para isso, tá? Aí vocês já ficam na pasta de vocês, quando precisarem, tá lá. Que nem eu estava falando do projeto Brian, de fazer uma pintura, né? A gente está pensando aqui na praça, tem um espaço ali que é vulnerável e está acumulando bastante lixo, é do lado de onde eles fazem as batalhas. Eu vou colocar uma imagem de um artista ali. É legal, de repente, fazer um documento de quanto tempo aquela imagem vai ficar ali. Por quê, gente? Vamos lá. Quem trabalha com grafite, amiga do grafite, não está aqui. Alguém mais trabalha com grafite aqui? Faz grafite. Então, assim, ó, detalhe do grafite. Eu sempre tiro uma foto, porque o muro descasca. Não só o muro descasca. Às vezes você vai lá, faz um rolê, aí no outro dia já cobriu, nem deu tempo de você tirar a foto. Ó, não só o muro descasca. Pessoal que trabalha com mural, com grafite ou com qualquer arte que seja externa. Produtores, façam um contrato de quanto tempo aquilo vai ficar ali. Por quê? De repente, esse muro precisa ser repintado, dá uma treta gigantesca, tá? Se você colocar num contrato que aquilo vai ficar ali 2 anos, depois de 2 anos você pode repintar, refazer e pronto, você tem um suporte. Não, amigo, tá aqui, ó. A gente ia manter a sua obra durante 2 anos. No ano seguinte, a gente já está repintando. Por quê? Porque descasca. Descasca, a gente vai repintar. Aí você não acha o cara, ou o cara é de outro lugar, aí você vai lá e repinta, o cara fala, meu, você estragou meu muro, tá? Isso é uma situação. Outra situação que aconteceu na minha cidade querida, amada, que foi um amigo meu, fez um grafite maravilhoso, o muro tava lá assim, ó, arrasando. Foi uma empresa lá, tá? Não posso citar nomes. Fez um ensaio fotográfico. Então, o cenário do ensaio fotográfico é o muro dele. Eu falei, você ganhou quanto? Nada. Eu falei, você vai lá cobrar. Por quê? Porque você tem um direito, é sua obra. Como é que alguém pode usar a sua obra com fins comerciais, entendeu? Então, assim, vai chegar lá de boa, mas vai situar. Beleza, agora vai patrocinar um projeto aí. Já fez isso? Tá feito. Sua campanha publicitária tá lá. Você entrava no site da empresa, a capa do site da empresa era o muro do cara. Aí tinha um modelinho lá com a roupinha da grife, sabe? E o banner do site era o muro do cara. Eu falei, meu, para! As próprias empresas não têm esse cuidado, né? Não. A galera não tem esse cuidado, não dá crédito aos artistas de ir nas ruas, mais ainda. Aí, assim, porque tá externo é público? Não, porque tá externo é para o público. Se eu for lá tirar uma foto minha no seu muro, já começa por aí. Eu devia falar assim, né? Qual é a assinatura do artista? Muro do fulano. Mas tudo bem, é uma foto minha, eu tô posando no Facebook, eu sou linda, eu sou maravilhosa, tô divulgando a minha imagem, tá tudo certo. Agora, é a minha empresa que deveria pagar pela arte, entendeu? Não é porque tem um muro bonito que eu vou fazer minha propaganda naquele muro bonito, entende? Se apropriar, né? Exatamente, assim. Aí, quando a gente fala em apropriação de uma maneira que não é legal, é essa. Não, peraí. Nem consultou o artista, nem pediu uma autorização, nem estabeleceu um diálogo, simplesmente usou o muro porque era bonito, né? Tá, a gente fez o muro para embelezar a cidade. Eu fiz o muro para embelezar a cidade para quem?
para a população da cidade, não para alguém ganhar dinheiro em cima disso. Né? Então, assim, essas documentações, fez uma ação, envolve um mural, envolve alguma arte que é externa, você como produtor faz esse documento, tá? Assina, é um documento super válido juridicamente? Talvez, né? Tem que fazer uma ação, chamar advogado, mas é alguma coisa que te dá uma segurança de você não ter problemas no futuro, né? Então, assim, o artista falou, preciso provar que esse muro é meu. Beleza, vamos lá. Foi feito nesse evento, está registrado aqui, ó, você tem uma cópia do documento, vai lá na empresa e fala que ela não tem o direito de usar a sua arte para fins comerciais. Se for fazer assim... Ó, se o cara não tiver nada anotado, ele ainda tem a assinatura dele, tá? Ele ainda tem os parça que sabem que foi ele que fez. Às vezes, nesse caso, era um cara reconhecido na cidade, né? Então, aí você chega lá e dialoga. Se a empresa for irredutível, você vai ter que mover processo. Processo no Brasil de direitos autorais ainda é uma coisa que está caminhando, entende? Mas, assim, a gente também tem que defender nossas criações. É importante para movimentar o cenário, a gente tem que pensar nessas questões, né? Por exemplo, você vende um trabalho fotográfico, essa coisa de transposição de mídia, né? Você vende um trabalho fotográfico, pensar assim... Enfim, você fez um registro da cidade. Você está fazendo uma pesquisa e a pessoa que comprou sua pesquisa comprou o seu trabalho fotográfico da cidade. Beleza? Para que ela comprou o seu trabalho fotográfico? Para a pesquisa. Amanhã você chega na rodoviária, isso também aconteceu, Araraquara é uma cidade maravilhosa. Você chega na rodoviária, tem uma exposição de fotos do seu trabalho. Aí você fala, não, peraí, o preço que eu coloquei era um preço de pesquisa. A foto que eu fiz foi uma foto de pesquisa. Como é que alguém transformou isso numa exposição e não renegociou isso comigo? Tá? Para fins de direitos autorais, teoricamente, você tem um contrato. Não pode fazer essa transposição para uma outra mídia, para um outro projeto. Entende? Então, assim, teria que renegociar ou pelo menos reautorizar a utilização do seu material. Então, é bom sempre a gente começar a documentar, ter essa coisa de fazer contrato. É meu parceiro, né? É amigo. Não, mas faz um contrato. Estabelece nesse contrato para que você está usando aquele material, tá? Você, como produtor, está resguardado e o artista também, tá? Então, quando você é artista e não produtor, também peça para fazer esse tipo de registro, tá? Então, assim, tô lá no evento, vou fazer um muro, tá? Contrataram vocês para fazer o muro, faz um contratinho aí que eu fiz esse muro para o evento, quanto tempo isso vai ficar aí? Cobrem vocês também como artistas para esse registro ficar ali. Tá Combinado? Porque aí se chegar uma empresa bonita, eu estava contando uma empresa lá que pegou um grafite maravilhoso, fez toda uma campanha publicitária com o grafite do moço, não pediu nem autorização. Aí você entrava no site assim, tinha um modelinho ali com a grife assim, e a banner era o fundo, toda a identidade visual, essa questão, era o grafite. Entende? Então, assim, se você vender um material fotográfico para uma pesquisa, isso vai lá para uma exposição, peraí. Né? Como que está sendo essa transposição? Falo isso porque, assim, eu tenho experiência dentro do próprio SESC. A gente fez eu faço algumas pesquisas lá em Araraquara para o turismo social. E teve um projeto que ficou muito legal e que acabou virando uma exposição fotográfica, que era um antes e depois das ruas. Né? Então, a gente passou por todo esse processo. Então, foi feito para pesquisa, aí virou material de mediação, e aí o material de mediação ficou lindo, e tipo, vamos transformar isso em exposição? Então, assim, todo mundo é acionado de novo, todo mundo estabelece um outro vínculo, né? Tanto a menina que criou a arte, quanto a fotógrafa, como eu que criei os textos, aí todos esses créditos, entende? Então, assim, quando você trabalha com quem já tem um cuidado da burocracia, você percebe que tem todos esses caminhos. Mas, assim, a gente está falando de SESC, que, né, a organização de funcionamento, toda a organização jurídica funciona. Aí,
Não é uma realidade quando a gente sai daqui. Né? Aconteceu também, por exemplo, da gente usar uma foto externa de uma casa e a pessoa vê no material do SESC e querer acionar advogado para cobrar direito autoral da casa dela. Né? Aí entra com outra questão. Peraí, o que é público, o que é privado? A fachada da sua casa, desde que não tenha identificação total da sua casa, né? Porque lá a questão era uma casa de uma vila que tem uma arquitetura específica. E aí tem uma parte desses tijolos que faz o fundo da capa do caderno de mediação. Tá, mas prova que é sua casa. Ah, mas minha casa é a única da rua que tem esse tijolo. Como assim? Né? Você vai conseguir provar que essa é a sua casa? Tem identificação da sua casa? Né? Então, assim, vou usar um casarão de Ribeirão. Também preciso ver se eu posso usar essa imagem, o quanto é identificado. Tá? Então, são várias questões, assim, que quanto mais a gente conseguir documentar e fazer um acordo entre as partes documentado, mais a gente tem segurança, tanto quanto o produtor, quanto o realizador. Tá bom? Então, voltando para o relatório. Oi. Peraí. Então, se o lugar tiver só um pedaço assim do local, não tem problema usar. É como que faz com a música, quando muda uma coisinha ou outra. Exatamente. Mas é só um pedacinho, assim, não tem como... Na verdade, não é o pedacinho, é quanto é identificável. Tá? Se sair o número da casa, né? Tipo, tá, peraí. Mas essa é a arquitetura dessa vila. E tem essa casa. Saiu o número da casa, é outra história. Tá? Aí, assim, precisa usar. Isso acontece muito, por exemplo, com questões de patrimônio histórico, quando a gente está fazendo o registro. Né? Ou precisa usar. E, às vezes, esses patrimônios, se ele é registrado como patrimônio histórico, ele é público. Eu posso pegar a foto e usar. Tá? Então, assim, tô lá, tem aquele casarão em frente à praça ali do Dom Pedro, que é um casarão super bonito. Eu posso lá fazer uma foto e... Tá tombado? É público? É de interesse público? É histórico? É público. Tá? Vou ganhar dinheiro com isso? Aí a gente já precisa pensar como é essa legislação aí. Tá bom? Então, tem esses limiares que a gente sempre precisa parar, pensar, né? Consultem pessoas que já trabalham com isso. Realmente, direitos autorais é uma coisa que caminha, não aprendeu nem a ficar em pé, ainda está engatinhando no Brasil, tá? Está começando a levantar, assim. Então, é bom, consulta um advogado, consulta alguém que já trabalha, o próprio SESC pode dar um suporte, vocês estão próximos aqui, troca uma ideia com o programador, como é que vocês fazem por aqui para achar esses caminhos, tá? Mas, em tese, é isso. Não posso identificar o local. Tá? Se ele não for público. Praça é pública. Aí é domínio público. Tá bom? Bom, então vamos lá. Tudo isso porque eu falei para tirar as pessoas de costas, né? Ó, como a gente colocou no relatório. Isso é um relatório tipo o completo do dia. Então, foi colocado ali, ó, a data, a hora, o local que aconteceu, as parcerias, porque nessa circulação, cada exibição teve uma parceria diferente, tá? Então, assim, é rico colocar quantas parcerias eu fiz, né? Em vez de fazer, parcerias, tal, não. Cada circulação teve a entidade parceira. Quem foi a equipe responsável do contato e a produção? No caso, foi a Denise e eu. A média de público daquela sessão, que foi de 200 pessoas. Como foi a metodologia de divulgação? Porque como cada sessão teve um perfil diferente, a gente criou uma metodologia de divulgação e uma metodologia de mediação diferente para cada exibição. Então, isso também foi para o relatório, tá? O que é importante? Quando você pega um relatório desse, você já bate o olho e fala assim, então, peraí, tem parceiros diferentes, tem métodos diferentes, cada exibição foi única e teve que partir de uma identidade daquela exibição, tá? Então, olha quanto é legal quando a gente faz um relatório bem amplo. Então, ó, por exemplo, ali a metodologia de divulgação. Foi convidados, porque foi a estreia, e como a gente trabalhou com a memória da ferrovia, tinha muita gente que cedeu material, que deu entrevista, né? Então, a gente fez um dia solene ali para esses convidados. Então, como foi o método?
Os convidados foram convites enviados por mala direta, telefone, convites pessoais, divulgação nas redes sociais, programação oficial das entidades parceiras, que foi o SESC, a Secretaria de Cultura e a imprensa oficial do município, o município foi parceiro. Mídia regional espontânea, tá? Então a gente fez mailing e mandou para vários lugares. Então, né, teve portais de internet, programas de rádio, isso tudo foi anexado depois. Por quê? Porque eu estou mostrando o quanto atingiu a divulgação desse projeto, que é importante para quem está pagando. Tá? Aí a descrição, como é que foi feita essa exibição? Então, a exibição de estreia, realizada na plataforma antiga da Estação Ferroviária de Araraquara, que hoje é o Museu Ferroviário, apresentação inicial e agradecimento aos parceiros e patrocinador, por meio do Marcelo Machado, que é o diretor, apresentação da equipe técnica presente, exibição do documentário, mais o making-off, tá? O making-off não foi para todos os lugares, foi só para essa, eu acho. Não houve bate-papo no final da exibição, nas outras sempre houve. Observação. A exibição foi interrompida, isso é sensacional. A exibição foi interrompida por cerca de 10 minutos para a passagem de um trem de carga. O público esperou pela passagem e reiniciou a exibição. Tá? Por que a gente colocou isso? Porque a gente está falando de trem, a gente fez na plataforma do trem. E a gente achou que a intervenção do trem foi interessante na descrição. Né? Por quê? Qualquer outro lugar só atrapalharia a exibição, mas não. Se a gente está numa plataforma de trem, vai passar o trem, todo mundo parou, esperou o trem passar e continuou. Tá? Então, todo mundo estava interagindo com o trem. E a gente colocou isso no relatório exatamente porque foi mágico, na real. Assim. Tá? Houve o show musical de choro após a exibição. Por quê? Porque era a estreia e tal. Metodologia de mediação. Não houve debate. Foi feito convite para exibição, seguida de debate com a presença do diretor e elenco para o dia seguinte na Praça das Bandeiras. Tá? Então, assim, o debate ele era obrigatório na prestação de contas. Só que esse dia tinha convidados especiais. Então, a gente justificou que todos foram convidados para o debate na exibição do dia seguinte. Tá? Por quê? Porque tinha o show, porque teve um coquetel, teve uma noite de estreia, recebendo gerente do SESC, prefeito, secretário de Cultura. Então, foi uma noite mais glamourosa que não cabia um bate-papo. Tá? Então, mas porque tinha muitas pessoas de idade, a gente não queria estender a permanência deles ali. Quem quis ficar para o show ficou, e aí muita gente mais idade assistiu o filme e foi embora. Tá? Provando que tinha público. E aí a gente coletou depoimentos, tá? Quem fez o registro, a equipe que fez o registro, fez um registro fotográfico, gravou alguns áudios, e aí a gente descreveu alguns depoimentos das pessoas. Tá? Isso é muito legal quando vocês conseguem fazer, gente, porque você consegue registrar a emoção ali na hora, perceber o impacto do projeto, aí você descreve isso no relatório. É muito lindo. Quando você lê, assim, você ainda se emociona com o impacto da coisa, sabe? Então, assim, é muito legal. O diretor do documentário... Vocês conhecem o Marcelo Machado? Não? Vocês viram aquele documentário sobre a Tropicália? Não? Viu? Diretor do Tropicália, e aí ele faz alguns projetos, ele é de Araraquara, e ele sempre faz alguns projetos envolvendo a memória da cidade, assim, então foi bem legal esse... E assistam Tropicália, é bem importante, assim, eu acho que é um documentário que registra bem o momento que o Brasil viveu na ditadura militar e como que foi esse movimento cultural da música, sabe, esse movimento de protesto na música, acho que tem tudo a ver com o que vocês estão passando nesse momento, sabe? Nos movimentos de vocês, como que é essa resistência. Oi, falei. Não, você falou isso, eu lembrei, que até as músicas que estão sendo lançadas hoje em dia tá muito lembrando a época da Tropicália mesmo, assim, tanto na parte de expressão de ideias, cores e ativismo e tudo mais. Eu acho que era um momento de muita repressão e parece que a gente está revivendo isso, né? Eu acho que
porque é isso. Eu falo que os momentos de repressão são bons. Eu gosto, na real, assim. É sofrido, mas é um momento onde a gente cria muito, gente. Tira, e a gente tem que criar, senão não sobrevive, sabe? Então, vamos amar todos os momentos que a gente passa, não aceitá-los. Amá-los é diferente de aceitá-los. Ok? Bom, aí a sequência, que era o dia seguinte, olha lá, foi falado que teria, né, o debate. Então, tá lá, Praça das Bandeiras, quem foi parceiro? A associação, responsável pela equipe de contato, porque tem o Denis, porque o Denis é da associação, né? Nesse a gente teve um público de 120, aí metodologia de divulgação, divulgação pela associação, em Zine, redes sociais, quer dizer, qual foi o impacto, né, dessa divulgação. A descrição, a apresentação ocorreu na praça, em ambiente aberto. Ops! A gente fez quase todas em ambiente aberto, foi muito massa. A metodologia de mediação, então, após a exibição, o espaço foi aberto para perguntas do público, o debate foi mediado pelo diretor, teve a participação das atrizes, a Eleonora e a Nix. A Nix era uma garota de 10 anos, que é a estrela do filme, assim. Para descrever a história da família, o Marcelo... A história da ferrovia, o Marcelo pegou uma família que plotou um carro, a gente comprou um monte de coisa psicodélica para pôr no carro, assim, uns adesivos. E aí foi a Eleonora, o marido dela, a Eleonora é grávida, o marido dela e os 2 filhos, que é o Pan e a Nix. E a Nix é uma garota super falante, ela parece a Emília. A Nix parece a Emília até hoje, ela parece a Emília. E aí eles foram percorrendo toda a estrada, todas as estações da ferrovia, de Araraquara até Santa Fé do Sul. Tanto as que existem e são usadas pela LL, quanto as que estão no meio do mato em ruína. E eles foram visitando e fotografando, a família ia fotografando, a equipe de filmagem ia filmando essa viagem deles até Santa Fé do Sul. E aí é interessante porque nos bate-papos, a Nix falava da impressão dela e assim, ela tinha um avô que era muito ligado à história do trem. E ela mora em Bueno de Andrada, que é um distrito lá do lado, onde passa o trem o tempo todo. O trem é cotidiano ali no distrito. E ela falava muito com o vô sobre o trem, ela queria ver as estações. Então, ela vai vendo aquela degradação das estações e do patrimônio ferroviário, e aí ela fala isso nos debates, e é muito legal, assim, porque é uma criança de 10 anos falando de uma memória que ela não tem, que é uma memória herdada do avô, que ela esperava ter, sabe? Então, ela fala assim, é muito frustrante, não tinha nada, estão destruindo tudo. E assim, é uma criança falando. Então, foi muito, muito legal todas as vezes que ela esteve nos debates, assim, né, falando isso para o pessoal mais velho que viveu a história da ferrovia. E aí, tipo, gerava, assim, uma questão afetiva muito grande, assim, né, de encontro de gerações. Então, muito legal. E aí foi falado sobre o estado de conservação do patrimônio ferroviário, foi discutida a questão dos transportes, dos produtos como milho e soja, que gera muito odor e torna inviável, às vezes, a ocupação desses espaços do patrimônio ferroviário. Enfim. De novo, foto, depoimentos, tá? Então, ó, seu Denizar, de 85 anos, conversou com a Nix, de 10, né? Bom, enfim, não preciso me estender mais, acho que vocês entenderam a questão do relatório, certo? A foto do bate-papo, a Nix é aquela garota ali, ó, do lado do Marcelo Machado. Então, foi isso, ó. A gente foi na Oficina Regional Lélia Abrão, então, quem foi parceiro? Oficina Regional, o Centro de Técnico de Artes e Ofícios, que a gente fez para o curso de técnico, ator. O Senac foi parceiro, tá? Então, de novo, depoimentos. Então, foi um relatório de, sei lá, quantas páginas, vamos ver. Ah, foto da escola. Todo mundo de costas. Tá? A gente foi até Catanduva.
essa exibição também foi sensacional. Catanduva, além de Araraquara, é a única cidade que ocupa o espaço, né? Araraquara fez um museu ferroviário e Catanduva ocupa a Secretaria de Cultura e várias oficinas acontecem no espaço lá desses galpões que era da ferrovia, da estação. E eles não sabiam disso. Então, quando a gente ligou para eles que a gente queria fazer a exibição lá, porque era a única cidade que a gente encontrou que cuidava desse patrimônio e utilizava esse patrimônio, eles ficaram muito emocionados. E quando eles viram que só eles cuidavam, porque isso está no documentário, tipo, foi uma comoção em Catanduva, assim, foi sensacional para a cidade, quanto eles se sentiram importantes e valorizando a... Fala aí. Uma vez em um evento que teve de dança em Catanduva, teve um workshop de dança na ferrovia em um das salas de lá. Foi onde ocorreu os workshops de dança deste festival que teve lá. Maravilhoso, inclusive. E aí que a gente fala, quando você faz um relatório como esse, coloca os depoimentos, ele meio que ganha uma dimensão maior do que um simples documento de dados, né? Foi importante a gente colocar os depoimentos por isso, assim, o quanto as pessoas se reconheciam nessas conversas, quanto para eles, em Catanduva, foi super importante saber que só eles... Mas como assim só a gente preserva? Porque, assim, quem cuida, acho que todo mundo cuida, né? Não é? Assim, nossa, não é a realidade do mundo, não, só vocês cuidam. Meu Deus! Sabe, assim, eles... foi, assim, uma injeção de ânimo para eles continuarem cuidando, assim. Foi muito legal mesmo essa troca. E aí isso aparece nos depoimentos. Aí estava lá, o secretário de Cultura. Foi bem legal. Isso foi uma praça num dia muito frio e as pessoas foram, foi na Vila Ferroviária lá, a gente quis fazer uma, embora a vila já esteja descaracterizada, não tenha tantos ferroviários, a gente quis fazer uma para marcar lá. E aí algumas pessoas de muita idade que ainda moram na vila foram. Araraquara quase não faz frio, tá? Mas nesses dias fez. Isso foi lá no distrito de Bueno, aonde mora a família. A gente fez um assentamento, isso foi muito legal. Porque, na verdade, a história do assentamento cruza com a história da ferrovia. Eles acham pedaços de trilho no meio do canavial, porque tinha saíam ramificações da ferrovia que iam até as fazendas para pegar o café. Então, eles veem trilho no meio do canavial e, tipo, de onde vem esse trilho? Para que serve, sabe? Então... E é isso. E aí você tem, nesse tipo de relatório, o impacto da atividade. Né? E esse foi no SESC. Por que a gente fez depoimentos e a descrição da metodologia de cada exibição? Cada exibição foi totalmente diferente. Assim. No SESC foram os intelectuais da UFSCar e da Unesp que cuidam do patrimônio. Né? Na Vila Ferroviária foram pessoas com 90 anos que foram trabalhadores da ferrovia. Na escola, a gente foi discutir outra questão. Né? Na escola, tipo, olha, isso existiu. Em Catanduva foi outra questão. Então, quando a gente fez o relatório, a gente falou assim, a gente tem que explicar que cada sessão foi única, tratou de um público único e qual foi o desdobramento disso. Então, por isso que toda sessão tem uma metodologia diferente, tá? Então, assim, são as possibilidades que a gente tem de fazer relatório. Então, o que fica de tarefa? Quanto mais dados, melhor, né? Então, quando você vê o impacto, né, quando alguém lê isso, ele vai além de 1.910 pessoas. Né? Ele trabalhou com formadores de opinião, ele trabalhou com estudantes, trabalhou com uma cidade. Então, a gente não quantifica esse impacto, né? Mas a gente pode colocar esse impacto nos depoimentos. Tá bom? Então, quando a gente pensar em registrar as atividades, pensar em, além de registrar com fotos, se a gente conseguir pegar depoimentos das pessoas,
Por exemplo, se a gente fizer um curso, que é o que a gente vai fazer aqui, criar um documento de perguntas e respostas. Alguém usa Uber aqui? Uber toda semana manda um questionáriozinho, né? Assim, tá? Eles estão construindo a plataforma. E hoje, por exemplo, eu recebi pela primeira vez um jornalzinho virtual da Uber com várias questões e as ações sociais que a Uber tem feito, né? Então, assim, além de... Esses formulários são legais, por exemplo, em eventos, porque você vai formando um mailing, você vai pegando os e-mails, vai pegando contato, que pode ser uma forma de divulgar e de fidelizar, que eles falam, né? Então, estar em contato permanente com o seu público é legal também. Então, às vezes, aplicar questionário, aproveitar essa plataforma aí do Forms e criar questionários, tá? A gente vai criar um de avaliação nosso também. Por quê? Porque a gente precisa documentar, porque a gente precisa registrar lá no SESC, para o SESC trazer mais coisas, mostrar que, né, como que foi isso para vocês. E a gente, sim, críticas a gente coloca também. Por quê? Porque a gente precisa melhorar essa metodologia nos próximos. Então, assim, não é só falar que foi lindo. A gente tem que pensar aí, quando a gente começar a pensar esse relatório, pensar o que foi bom, onde foram os pontos falhos. Então, a gente sempre coloca isso. Pontos positivos, pontos falhos, o que pode melhorar, o que foi bom tem que permanecer. Então, a gente tem que fazer essa avaliação, porque metodologia é uma coisa que se constrói. Né? Então, o que faltou, eles vão avaliar aqui e vão colocar como metodologia para um próximo encontro. Né, Carlão? Isso aí. Fala no microfone. A ideia é que, com esse documento, a gente registre tudo, passe para as gerências de programas sociais, passe para o CPF, que é o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um dia vocês vão poder conhecer, quem sabe a gente vai lá. Estruturar esse projeto e a gente justificar junto também, coordenação de programação, gerência, as ações que a gente está pensando ao final do curso. Né? Então, é importante que a gente tenha tudo documentado. Todo documento vai gerar novas ações, vai gerar novas reflexões, né? Aquilo que a gente estava falando lá na consultoria, vamos trazer para cá. As coisas são muito dinâmicas, hoje elas não são como foram ontem, né? O mundo está muito dinâmico. Esses documentos dão suporte para que isso continue mudando numa perspectiva da gente sempre conseguir uma condição melhor, né? De realização de projetos, de realização de pensamento, de reflexão, tá bom? Então, vamos pensando que a gente vai construir aí um documento avaliativo nosso, tá bom? E um relatório nosso também. Quem lembra o que aconteceu desde a primeira vez? Primeiro encontro. Mas a gente tem uma ferramenta chamada podcast, que a gente pode... Como foi o primeiro encontro? O primeiro encontro foi assim, né? Então, acho que também a gente pode pensar em fazer um registro de memória aí nosso, tá bom? Entendido a importância dos registros, como a gente registra, a importância das avaliações e como prestar contas? Prestar contas é assim. Se a gente pede um relatório, isso é uma prestação de contas, né? Se eu tiver que apresentar nota, aí, enfim, é um outro processo de documentação. O que é importante, por exemplo, quando a gente trabalha em coletivos, tá? Criar sempre uma planilha aberta de recursos, para todo mundo ter noção de onde os recursos estão sendo aplicados, né? Que nem eu falei para as meninas, elas estão fazendo um projeto para uma atividade que elas vão tentar realizar aqui com o SESC, né? Falei, então já cria uma planilha, coloca o que é a tarefa de cada um, o que cada parceiro está dando e fornecendo. É importante para ficar claro, né? Chega para o SESC, o SESC vai oferecer o espaço, a gente precisa que dê suporte técnico e traga um convidado. A gente está entrando com a organização, com a gestão, com os convites, com a divulgação. Tem um outro parceiro que vai dar um outro material. Então, está lá na planilha para todo mundo saber a função de todo mundo, o que todo mundo está apresentando no projeto, né? Quanto está custando para todo mundo, custando no sentido de não só custo financeiro, mas nos recursos materiais. Tá bom? Gente, então assim, a gente tem alguns minutos, meia hora, eu sempre falo muito. É muita coisa para falar. Se a gente ficar um ano aqui, eu vou ficar um ano falando. Né? Podia durar mais esse curso, mas... Vamos pensar em módulo 2. Módulo 2.
Ó, vai depender de vocês chegarem até o final com uma qualidade boa de projeto, chegarem com uma boa avaliação, né? Tem tudo isso. A gente fala assim, é bom, né? Mas eu largo no meio do caminho. Aí se todo mundo largar, acaba, não é? Né? Ou a possibilidade de vinda de outros depois. Isso é importante, né? Ó o microfone. Já é. Não, aí eu falei, vai ouvir o podcast, só ouve as risadas da galera. Aí você fala assim, gente, o que está acontecendo, né? Mas é bom também, fica aí de propaganda, venha para o curso. É divertido, todo mundo ri, mas a piada é interna. Né? Bom, aí o que eu queria, eu abri, a Grace postou a nossa ata com todas as diretivas do que a gente tirou do nosso projeto, tá? E eu abri 3 documentos que a gente vai se dividir aí para a gente fazer, dentro dessas funções aí que vocês pegaram para fazer a parte conceitual, tá? Contexto Ribeirão Preto e Juventude. Esse aqui, a gente não tem quem faça, porque não está dentro do projeto lá, das tarefas, mas a gente vai pensar aí. Gente, escrevi meio rápido, tá? Depois vocês vão acertando ali, ó. Mobilização, faltou o. Em escrever. Eu acho que esse seria importante a gente fazer logo, até para a gente começar a pensar o território para discutir com a Secretaria de Cultura quando vier aqui, tá bom? Então, assim, faz parte daquele mapa, da planilha que eu vou abrir, do mapeamento, e acho que a gente pode ir escrevendo. Todo mundo pode editar o documento, tá? Então, assim, vai editando, tem informação, vai pondo, vai colocando. Depois alguém faz uma redação final aí. Mas eu deixei alguns tópicos para a gente pensar nesse contexto Ribeirão Preto e Juventude, que é a pauta do nosso projeto, certo? O histórico do território de Ribeirão Preto. Lembra que eu falei, quando a gente falou em território, então desde a fundação de Ribeirão Preto, vamos pensar nesse contexto, tá? Quem veio para cá, como é que começou a economia da cidade, como é que foi a ocupação desse território, para a gente entender como é que criam-se periferias tão grandes. Né? Como é que essas periferias ficam tão distantes? Araraquara, por exemplo, tem uma questão de especulação imobiliária que deixou alguns bairros muito afastados e sem ligação com o centro, que é uma coisa que tem tentado se construir ainda, uma lacuna que, né, isso gera o quê? Né? Um isolamento da periferia, dificuldade de trânsito, o que gera? Né? Uma população muito pobre, sem acesso, o que gera? Então, assim, é legal olhar para a ocupação desse território, ok? Tá no documento, você tá no... É que eu voltei semana passada, preciso me achar um grupo. Precisa colocar... Quem não veio semana passada? Eu também não acho que colocado, mas eu coloquei. Tem que ver também se não tá no compartilhado com vocês. Não, ela não veio semana passada. As duas não vieram a semana passada. Precisa colocar, precisa compartilhar com elas. E Tom, qual é o seu problema? Não me colocaram no compartilhado. Faltou você? Você não recebeu por e-mail? Ninguém te ama. Posso receber e-mails, né? Olha lá, Grace, nossa assessora para assuntos aleatórios. Bom, juventude periférica, eu coloquei alguns tópicos, tá? A juventude periférica na atualidade de Ribeirão Preto, então vocês que já atuam nos coletivos, acho que conseguem escrever facilmente sobre isso, né? O movimento de mobilização pela arte em Ribeirão Preto, também um histórico disso, que acho que é importante, porque se a gente pensa em gerar um outro movimento, né? Estava conversando com o Carlão aqui do materialismo histórico dialético. Que história é essa? Que história é essa que a gente está retomando? Ela tem uns antecedentes. Então, vamos tentar entender esses processos. Tá? Então, pensar nos históricos anteriores. E o que esse grupo quer com o projeto Imobilização. Aí a gente já começa a pensar nos nossos objetivos. Tá bom? É importante todo mundo... Pode entrar pelos computadores. Todo mundo entrar, ver se está com acesso a essa pasta, porque vocês vão ter que trabalhar com ela durante a semana. Então, assim, parei lá meia horinha do meu dia, fiz uma pesquisa, já coloco aqui, pode virar esse texto Frankenstein, não tem problema, depois alguém faz a redação final. Pensei em alguma coisa, ou tem alguma coisa sobre isso, coloco lá, tá? Gente, se for citar com abre aspas, é legal. Se achar um site muito legal, não deu tempo de ler e escrever, mas achei o site que tem coisas.
coloca lá, depois a gente vê, tá bom? Agora, se abrir aspas, se for citação, se for baseado em alguma pesquisa, é bom a gente ter essa preocupação sim, tá? Peraí. Nesse arquivo aí que você falou que vai abrir a planilha e Vai estar tudo nessa pasta. É nesse... Ah, tá. Achou? Planilha, ó, tudo que for referente a esse curso que a gente vai produzir vai para essa pasta, tá? Todo mundo tem acesso. Tá, é Grace. Tá? Então, gente, imprescindível que vocês comecem a mexer nisso e coloquem lá as informações que vocês tiverem, tá bom? Então, isso é uma tarefa. Essa pesquisa já era para estar feita desde que a gente falou de território. Então, vão mexendo aí nesse documento, tá? Aí, a gente vai ter o projeto matriz, do jeito que eu passei para vocês naquele primeiro slide que vocês receberam da primeira aula, tá? Então, a gente também vai começar, aí o pessoal que está no cronograma de atividades, como é que a gente vai desenvolver essa atividade. Então, o pessoal aí do planejamento começa a pensar nisso, e no cronograma de atividades também já pode colocar a programação. Então, lembra, como que era o cronograma de atividades? A gente vai ter uma pré-produção que está começando aqui, depois a gente vai fazer em 4 dias, está lá na ata, tá? A gente vai fazer em 4 dias, não, em 4 semanas, 4 finais de semana, cada um numa região que a gente está mapeando, né? Então, isso aí também já entra, tá? No cronograma de atividades já vai ter a metodologia, ok? Então, ó, já dá para fazer a apresentação, dá para fazer os objetivos gerais e específicos, os resultados e indicadores, o pessoal que está pensando aí já está, né? Quais são os indicadores? Quais são os resultados? Então, a gente quer criar uma mobilização, a gente quer mapear coletivos. O que a gente quer com isso? Já dá para vocês irem também fazendo um exercício de escrever, tá? Então, o pessoal da programação e o pessoal, como é que ficou chamando lá o pessoal do formativo, já podem ir escrevendo isso. Tá, vocês já vão entrar em algum. É isso que eu preciso saber o que deu, na verdade. Eu só estou explicando para dar o tempo, aí eu abro a ata. Tá? Estou explicando o que a gente vai fazer, o que já dá para ir adiantando. Esse aqui, gente, é o projeto matriz, tá? A gente vai criar dentro daquela estrutura. É isso que a gente vai apresentar depois para o SESC, para os parceiros? Não. Para o SESC, a gente vai apresentar esse aqui, que é o projeto de apresentação. Tá? Ó, projeto de apresentação. Aqui eu tenho que colocar outros detalhes, tá? O nome do nosso projeto, a data que a gente vai realizar. Estava falando aqui com o Carlão, uma previsão assim, já que a gente quer a parceria do SESC, como é que a gente faz isso dentro do cronograma deles, tá bom? Então, ele vai terminar de consultar aqui a programação e os trâmites, mas mais ou menos para novembro. Então, a gente tem que pensar essa ação com uma data indicativa para novembro, ok? Pessoal da programação? Então, assim, considera, novembro a gente tem 3 feriados, não sei, dia 20 de novembro é feriado aqui? Não mais. Tem as celebrações. A gente tem 2 feriados. Chove, novembro já começa a chover, então, assim, espaço muito aberto, plano B, tá bom? Então, assim, vamos considerar a data de novembro para realização. Fechado? E aí a gente vai continuar conversando aqui dessa possibilidade. Tá? Mas é o tempo que eles têm de programação, de aprovação. Avaliação, pode falar. Se mudar a evolutiva até a semana que vem, se a gente consegue inserir em outubro. O que eu acho? Muito... Tá. Não, acho que a gente pode pensar em novembro mesmo. Tá tudo na mesma pasta. Já compartilhei com vocês, no caso. Era só isso. Tá. Ó, vocês vão entrar no Drive, no Compartilhados comigo, depois eu volto o caminho para quem não tava, tá? Vocês vão ter uma pasta chamando Produção Cultural SESC e lá estão todos esses arquivos. É que eu acho que você só abriu esse, não? Esteja um pouco complicado aqui, ó. Tá vendo? Só veio esse. Ah, acho que você compartilhou só esse mesmo. Tem que clicar na pasta para compartilhar. Tá? Então, esse projeto aqui é o projeto de apresentação.
que a gente vai tirar as informações do projeto matriz e vai colocar aqui. Então, aqui é o quê, o porquê, contexto do projeto. Eu vou ter lá todo aquele contexto de Ribeirão Preto. Eu vou enxugar aquela informação e vou pôr na apresentação, tá? Para o SESC não vai interessar um ano de fundação de Ribeirão Preto, mas para a gente vai para pensar conceitualmente. Isso está lá no meu matriz. No de apresentação, eu só vou localizar a juventude, um pouco do movimento da juventude, tá? Entenderam? Mas por que é importante eu ter o histórico de Ribeirão Preto no meu projeto matriz? Argumentação. Se eu for escrever numa lei de incentivo, eu preciso contextualizar Ribeirão, então eu já deixo escrito. Tá? Combinado? Entendido isso? Então é importante fazer. Ah, mas a gente vai usar? Agora não, mas a gente vai deixar pronto, porque e se de repente? A maioria dos projetos costumam ser desse jeito, assim, mais curto. Aí a gente sempre tem que fazer uma coisa maior para ficar mais fácil depois, é isso. Exatamente. O que acontece? Por isso que eu sempre falo, trabalha com esse projeto matriz e com todas as informações. Dá um trabalhinho inicial, entendeu? Mas aí eu só copio e colo, enxugo a informação que eu preciso para os outros formatos. A maioria das pessoas fazem o seguinte, vou apresentar para o SESC, tá? Estou criando um projeto, faço só esse aqui. Aí eu vou apresentar para o município. Aí eles querem saber qual é o impacto da política pública. Aí eu tenho que reescrever. Aí aparece um PROAC, vou escrever para o PROAC, eu tenho que reescrever. Aí você fica reescrevendo o mesmo projeto eternamente, entendeu? Então, assim, olha quanto eu economizo de tempo se eu gastar um pouquinho mais aí na minha elaboração, deixar todas as informações prontas. Ah, foi o que eu falei. Teve uma vez que eu submeti 3 projetos ao PROAC edital em uma tarde. Por quê? Copia e cola, informação necessária, orçamento, pá, tá pronto. Se você tiver que repensar o conceitual, cada vez que você tem que reelaborar essa proposta, acabou, gente, dá preguiça mesmo, aí você não faz mais, sabe? E, outro detalhe da nossa vida, no plano ideal, tudo é perfeito, tá? No plano da prática, você fica sabendo que o edital está aberto um dia antes dele encerrar, né? Como é que eu faço o conceitual e toda a pesquisa? Porque é assim, quando cai nas redes sociais ou a divulgação, já está fechando o prazo. Ninguém divulga no primeiro dia, sabe? Assim? Então, já está fechando o prazo. Então, assim, se você deixa tudo pronto, é rapidinho, né? Você lê a informação, você já pega ali, preciso falar, como é que eu vou justificar a juventude de Ribeirão? Tô lá, como é que eu vou justificar o histórico de Ribeirão? Como é que eu vou justificar? Como é que a periferia de Ribeirão se organiza? Eu pego só aquilo e trago para cá rapidinho, tá bom? Então, a gente vai fazer esse exercício de montar um projetão matriz com todas as informações e um de apresentação simplificado. E aí, vocês vão ficar com esses 2 modelos para seguir a vida aí, certo? Então, aqui pode ser a equipe de produção, por exemplo, que vai pensar em capital recurso e formar a parceria. Então, no matriz trabalham o formativo e a programação, e nesse aqui, a equipe de produção. Tá bom? Que já está pensando o que eu vou falar para o parceiro. Entendido? Tarefa de cada um pela semana? E aí, só para relembrar, a Grace postou a ata, então a gente vai trabalhar essa semana, tá? Acordo nosso aqui. E, novamente, eu chego às 3 horas da tarde, mas a gente está vendo que é bem pouca consultoria. Então, eu vou combinar com vocês de mandar projeto para o meu e-mail e eu vou fazendo feedback dos projetos para vocês por e-mail, tá bom? Que até acho mais fácil para ir pontuar a organização de texto. As meninas mesmo disseram que, mas o que é apresentação, o que é justificativa? Eu falei desde o começo que dá problema na hora de escrever isso, tá bom? Então, eu já faço a devolutiva com os post-its virtuais, assim, para vocês irem organizando o texto, tá bom? Mando o meu e-mail lá no WhatsApp, mas vocês têm aqui no... Bom, a gente dividiu... tá lá, acessibilidade, arrasou, Grace. Ó. Para todas as equipes, só faltou justificar o texto. Para, isso daí é final, quando você formata para mandar. Ó,
A gente colocou como 2 questões que vai permear todas as equipes, que é acessibilidade e impacto ambiental, tá bom? Porque a gente vai trabalhar com praça, então sempre impacto ambiental, né? Pensar em todas as ações e acessibilidade. Tá? Nossa amiga que é do educativo aqui não veio hoje, mas ela pontuou bem a questão, porque a ideia também é trabalhar com criança, então, né? Pensar em não diferenciação dos sujeitos. Não, foi você. Nossa. Quem que é a pessoa? Não, foi você mesmo. Quem faltou foi a Ananda. A estrutura do evento, então tudo que vai ter para a programação trabalhar. Eu vou te contratar como minha secretária pessoal. Planejamento, que a gente, né, tem que fazer, mapear os coletivos, então, a partir daquela planilha que eu vou mandar para vocês. E mapear os coletivos também vai ser uma ação durante o evento. Né? Então, vai mapear agora para saber possíveis parceiros e atrações, e é um objetivo do evento criar uma ferramenta de mapeamento. Programação formativa, circuito de artes integradas e o encontrão. Então, tá tudo aqui, tá? Ó, como já tá organizadinho, Carlão. Ai, não dá orgulho? Ai, que orgulhinho. Depois eu vou descrever para vocês, para ficar mais claro a ação de cada grupo também, que dá para fazer, tá bom? Então, a gente tem a logística, que vai pensar a viabilidade de tudo. A gente não dividiu naquelas equipes da nossa ficha técnica, a gente vai dividir depois. A gente está pensando um conceitual com essas 4 frentes, tá? A gente tem várias subdivisões dentro dos projetos. Então, quando a gente está na parte conceitual, a gente dividiu assim até para dividir tarefas do que precisa. Então, a logística vai ver as praças, vai ver a viabilidade desses espaços, vai quantificar. E no dia, a logística vai ser uma assessoria da produção, se precisar pegar uma coisa, buscar alguém, né? Então, a gente está falando da diferença. Por que o produtor não faz isso? Porque o produtor tem que ficar ali na hora resolvendo o problema. Não dá para o produtor sair e buscar determinada coisa. Aliás, como exemplo disso, você chegou a ver uma época que teve um problema lá no Sesc, no Distrito Federal, de um artista que estava fazendo uma performance na praça? Não? Teve acho que foi ano passado ou retrasado. Foi um problema bem sério. Ele tirava roupa na performance dele. E a praça estava sinalizada com os banners, foi à noite. A praça estava sinalizada com o que ia acontecer e tal, e tinha a equipe de produção que ficava, né, isolando o local, vendo quem chegava, explicando o que estava acontecendo. Deu um problema, vai vendo, problema com a polícia, que chegou ali perguntando o que estava acontecendo. O programador do Sesc foi até a polícia para explicar o que estava acontecendo. O produtor tinha saído para pegar não sei o que e chegou um pai com uma criança. Não. Vamos combinar, tinha um programador e um produtor, um artista. Tudo que podia dar errado deu na mesma hora. Foi total Lady Murphy. Mas deu um problema. Mas foi assim, um bafafá nas redes sociais, que onde já se viu o Sesc colocar um homem pelado, e que isso não é arte, foi um pouquinho antes, ou mais ou menos perto do Queer Museu. Mas, gente, foi uma coisa, assim, eu nem sei como foi o desdobramento do negócio. Eu sei que, sim, finalizou com o artista preso. Entendeu? Finalizou com o artista preso. Tipo, aonde estava o produtor? Resolvendo um problema com a polícia lá, chegou a polícia aqui, levou... Gente, assim, não tem explicação do que aconteceu, assim, foi muita Lady Murphy mesmo. Então, assim, mesmo tendo produtor, tendo programador, mesmo tendo toda a equipe de suporte, deu problema. Né? Então, assim, é legal deixar alguém de fora da logística para só resolver problema. Tá? Principalmente evento grande. Uma criança que cai, tem que acionar, enfim, ambulância, volante. Tá? Combinado? Porque assim, eu faço tudo, sou produtor. Não, o produtor tem que ficar no local.
Aí dependendo da estrutura que a gente fazer, a gente vai ter que ter vários produtores. Se tiver um evento musical, você precisa de um produtor só de palco, para ficar, né, na assessoria de palco. Aí outro que vai cuidar de sinalização, que vai cuidar das coisas, né, dos artistas, tá bom? Então, assim, a gente tem que, assim, quanto maior a equipe, mais funções a gente der para logística, para produção, melhor. Menos problemas, porque, assim, a Lady Murphy, tudo que pode dar errado, dará. Né? Dará, não tem jeito. A gente tem um parque lá. Não é? A gente tem um parque lá em Araraquara, com um lago. E aí a gente fez um evento de 1º de maio, Dia do Trabalhador, assim. Ai, que legal, fizeram um palco dentro do lago. Eu olho para aquilo e falo assim, não tô certo, palco no lago não. Mas enfim, acharam que seria legal. Aí você trabalha, você só tem que respeitar as regras, né? Aí uma festa, aquelas atrações, um monte de gente bebendo, fazendo churrasco. Começa a dar 4 horas da tarde, o pessoal tá bêbado dentro do lago, perto do palco. Gente, é o desespero do ser humano. E as pessoas falam, você não se diverte? Não, eu choro, eu rezo. Não é, Carlão? Tem evento que você só reza, gente. Você reza e continua rezando. Enxergar os anjos da guarda. A artista fala, chega mais perto. Aí você fala assim, passa do lado e fala, não precisa. O povo tá bêbado na água, não vai prestar, deixa longe. Eu contei do filho do Leonardo, que eu tive que segurar a manada no peito. Gente, essa foi, assim, das minhas aventuras. Também festa do Dia do Trabalhador. Eu falava festa do Dia do Trabalhador, eu queria ficar doente, dar atestado, sabe? Aí veio o filho do Leonardo, que eu nem sei o nome dele lá, o mais novinho que canta, enfim. Eu nem sabia. O filho do Leonardo. Aí ficou pra mim, filho do Leonardo, não sei o nome até hoje. O menino é muito fofo, assim. Aí tem, né, o palco, tem a distância, padrão ali, o gradil e tal. E aí, cadeirantes, né, entre o palco, né? Tinha uma cadeirante. E ele resolveu ser uma pessoa fofa. Desceu do palco para abraçar a cadeirante. Né? Aí eu só vi a mãe jogando o filho por cima, a filha por cima do gradil. Para abraçar ele. Né? E eu olhava embaixo do palco, assim... Embaixo do palco, um monte de fio. Um monte de coisa. Vocês não sabem o que é, né? Embaixo de palco é uma coisa... Começou a jogar criança e a mulher... Gente, eu segurei o gradil e tudo, assim, porque... Lady Murphy, onde estava a segurança? Do lado de lá. Segurando assim, eu falava, não! Naquele momento, você não sabe de onde tirar força, assim. Porque, gente, imagina, sei lá, quantas mil pessoas tinham ali. E a hora que começou, todo mundo queria chegar perto, assim. Aí o segurança não sabia se me ajudava a segurar o gradil, se tirava o moleque dali. Enfim, é caos. Né? Caos. Geral, assim. Mas fala assim, amiguinho, você não pode descer do palco, leva depois pro camarim, abraça, sabe? Então, assim, gente, e é isso, você tem 10 seguranças que não segura nessa hora, entendeu? Porque eles ficam os 10 seguranças espalhados. Então, até chegar o último lá, tava eu de produtora segurando o gradil e gritando para as mães pararem de fazer aquilo. Né? Porque, assim, público está lá na euforia. Imagina que vai pensar que tem eletricidade ali a 2 metros. Né? Não tem. Então, assim, segurança, você fala, para que tanta segurança? Precisa. Porque tudo que pode dar errado dá. Né? Porque o artista pode descer dali. Enfim. Pera, tem várias pessoas aqui. Tom, fala. Por exemplo, eu vou estar no formativo, que é a parte de planejamento. Mesmo eu fazendo essa parte, depois eu vou também poder dar oficina dentro do projeto. Sim, sim. Ó, a gente dividiu nesses setores para pensar conceitualmente o projeto, tá? Tem coisas que vão se diluir, né? A programação, por exemplo, ela vai passar a uma outra função ou ajudar a produção, porque a programação é só para estruturar, ver quem vai entrar e tal. Né? A programação pode ficar um produtor só cuidando da programação e os outros podem se deslocar de função, tá? A logística é para pensar o que vai precisar fazer. Aí depois a gente vê quantas pessoas a gente vai precisar nessa função,
né? De repente, um volante resolve ali do tanto da atividade. Às vezes, nem precisa na atividade formativa, vai ser só uma oficina, um produtor da conta, tá? No evento grande, no encontrão, aí vai precisar... Então, aí depois a gente se redivide dentro de funções de ficha técnica, tá bom? Peraí, qual que é? Vai, inscrições. Uma breve assim, explicação de cada um desses 4. Para vocês se inserirem, né? Eu só queria fazer uma pontuação em relação à segurança que você tinha falado. De algumas experiências, a gente sempre pensar, tipo, de ter segurança mulher, de ter segurança que é realmente confiável, porque meu pai ele era produtor e ele teve tipo, uma baixa muito grande com segurança, porque foram fazer acerto de conta no evento dele. E era um segurança. Então, sempre lembrar dessas coisas também, assim. E sempre lembrar de mulher, porque o que acontece em evento, assim, que eu já vi, de segurança para usar a mulher em evento é foda. E ter uma segurança mulher é muito importante em todos os eventos. Segurança quando a gente tem uma estrutura e vai contratar, assim, o problema é a tal da licitação, da tomada de preços, mas, assim, é aquele jeitinho brasileiro de sempre tentar conseguir a melhor empresa, sabe? Porque, realmente, dependendo do evento, nesses, por exemplo, de 1º de maio, virada cultural, que envolve população, muito público, aí era aquela coisa assim, também é um momento que a gente reza, porque a tomada de preços, aí você não tem muito controle. Você tenta, ao máximo, dentro das especificações do serviço prestado, colocar isso. Sei lá, idoneidade da empresa, comprovação de idoneidade da empresa, quantidade de seguranças homens e mulheres, formação, você consegue tentar, assim, chegar numa excelência de prestação de serviço, mas como é uma tomada de preço, você fica com o melhor preço. Então, assim, quando você está trabalhando com eventos grandes, né, tipo, fica aí, se for fazer uma lei Rouanet, uma lei de incentivo à cultura, essas questões, e aí vai contratar, tentar chegar num padrão de excelência, porque realmente é bem complicado, assim. A gente tem visto aí, pessoa que faz curso de, sei lá, 6 meses e é segurança e vai tratar em evento, assim. Então, sonorização e montagem de palco e segurança, a gente precisa pensar muito bem, assim, nos quesitos para avaliar, porque, assim, montagem de palco também, tem uns caras que pegam, já vi coisas, assim, às vezes tem que dormir à noite cuidando do palco. E aí eles pegam, não é? Eles pegam os caras aí, tipo, a troco de sei lá o quê, e os caras ficam dormindo lá embaixo do palco, entendeu? E aí, no dia, nesse caso, por exemplo, que o público deu uma invasão e que quase vai para baixo da eletricidade, você tinha que ter gente ali que conseguisse desligar, que conseguisse dar o suporte. Então, são estrutura de palco, segurança, estrutura de som. Gente, quando a gente está pensando em evento grande, é o cuidado extremo do que a gente do serviço que a gente vai contratar, porque realmente pode dar grandes problemas. Encerrou, né? Logística, produção e formativo, para quem faltou. Eu vou depois fazer uma breve descrição das ações, faltou isso, a gente conversou aqui, mas não foi para... A gente meio que conversou só para dividir, né? Eu vou colocar o que cada um vai fazer e depois vocês colocam no grupo onde vocês se encaixam, tá bom? Que até fica ali para vocês pensarem também durante a semana qual é a função de cada um e o que já conseguir adiantar, já coloca. Beleza? Antes de encerrar, deixa eu fazer convites. A gente começa agora, às quartas-feiras, na Casa da Cultura, dentro daquele projeto de grafite, vai ser a criação de letras. Tá? Então, quem se interessar, quarta-feira, a partir das 7h30, na Casa da Cultura, criação de letras, são 3 encontros que a gente vai ter. No dia 12, quarta-feira, também, quem tiver disponibilidade à tarde, das 2 às 6, a gente vai ter o Instituto Bexiga aqui. Eles vão fazer uma fala sobre a história social crítica da origem do desenvolvimento dos direitos humanos. É muito legal a abordagem que o Instituto Bexiga faz. Eles são muito bons. E no nosso próximo encontro, dia 8, sábado, a gente tem a Parada Poética com o Renan Inquérito e o Ademir Alves, do Selo Jovem. Estão todos convocados. Mesmo horário, é esse horário nosso aqui da produção cultural.
Tá bom? Alguma dúvida? Beijo, amo vocês. Desligar, né?